presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesta tarde, nesta noite. E nós estamos aprendendo tanto, com 1 Samuel, e o Senhor tem se revelado tanto através dos seus filhos aqui. E toda essa mensagem que foi deixada por Deus há tantos anos atrás, elas são poderosas, elas são atuais e elas podem ocorrer na nossa vida se nós tivermos a fé que é demonstrada aqui nesse livro, através da vida de Davi, através da vida de Samuel, através dos patriarcas. Nós vemos que o Senhor honra aqueles que têm fé no Deus de Israel. Vamos falar um pouquinho hoje sobre Davi. Quando o jovem Davi olhou para o gigante, ele correu para a linha de batalha. Vamos ler esse versículo? Está lá em 1 Samuel 17, deixa eu ver qual é o versículo aqui, 45. Vamos ler? Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Eu acho essa declaração de Davi poderosa, muito poderosa. E eu tenho ensinado várias mulheres que quando elas estão enfrentando o inimigo, quando elas estão enfrentando o inimigo que usa as pessoas, porque o inimigo ele não tem como, ele nos atacar. Então ele usa pessoas ao nosso redor, ele envia, pessoas para estarem tirando a nossa paz, para estarem nos aborrecendo, para estarem falando mal de nós. Eu vejo, na minha vida, como esse pequeno ministério, como esse pequeno propósito de oração, perto do tamanho do nosso Deus, é tudo tão pequeno, tão insignificante, mas o inimigo se levanta, contra a nossa vida, porque ele quer parar, ele quer nos deter. E aqui o que aconteceu? Quando Davi foi enfrentar o gigante filisteu, ele disse uma frase que é o que você deve usar na sua vida sempre. Ele disse para o gigante: você vem contra mim com lança, com dardos, mas eu não tenho armas. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. É assim que nós devemos enfrentar as investidas, do inimigo, as investidas das pessoas. Nós devemos enfrentar não com a nossa boca, não com as nossas justificativas, não com as nossas abordagens para dizer não gostei, você não falou, não devia ter falado isso. Você deve enfrentar o inimigo em nome do Senhor dos Exércitos. O versículo 46 diz: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e eu cortarei a sua cabeça. Aqui Davi declara com a sua própria boca que hoje, o Senhor me dará a sua vida. Hoje o Senhor agirá e eu lhe matarei. O versículo 48 diz que quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Davi não recuou, mas Davi enfrentou. Essa lição que deve ficar com você nessa noite. Quando vierem os problemas, quando vierem as pessoas se levantarem contra você, você não deve correr para contar, correr para dizer mal desta pessoa, correr para ficar só comentando o que a outra pessoa está fazendo. Não faça isso. Corra para o Senhor, o Deus de Israel, e Ele lutará, Ele te capacitará para lutar a sua guerra. 49, tirando uma pedra, Davi tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encurvada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu
e o matou. Nós vemos aqui que situação, né? O Senhor agindo, situação maravilhosa, o Senhor agindo com um homem pequeno que aos olhos dos outros homens era incapaz. Mas o Senhor usa as coisas fracas deste mundo, né, para mostrar que Ele é Deus, que o poder está nele. Nós vemos que Davi, ele sabia que se ele pensasse no tamanho do Golias por muito tempo, ele poderia acabar fugindo. É assim, não valorize o seu inimigo não, queridos. Não valorize o inimigo que tem te atacado. Davi tomou uma atitude e a primeira coisa que ele fez, ele obedeceu a Deus imediatamente. E nós precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos obedecer a Deus imediatamente. Não tem outro modo para nós. É obedecer a Deus e a vitória virá. Quando Deus falar com você, te estimular a tomar uma atitude, corra para fazer o que lhe foi dito. O Senhor fala muitas vezes conosco através das situações, das circunstâncias, através das pessoas, através também da sua palavra. Se Deus falar com você, obedeça e faça o que o Senhor está mandando. A graça do Senhor está presente para te ajudar, para te apoiar, para te fortalecer. Não adie. Vá aos pés do Senhor e peça que Ele mostre, que Ele fale como você deve agir nesta situação contra o seu inimigo. Geralmente, aquelas pessoas que adiam as coisas, que vão deixando para depois, nunca encontrarão tempo para obedecer a Deus. É verdade, não é? Quando Deus fala com você, você tem que agir imediatamente. Não deixe para depois. Tenha certeza de que o Senhor está falando, porque você tem o buscado, porque você tem orado, você tem clamado, e o Senhor responde sim àquele que clama. Nós precisamos ter boa intenção, em fazer o que Deus está nos pedindo, na hora certa, no momento exato. Mas muitas vezes, posso dizer até infelizmente, a hora certa parece nunca chegar. Não é assim? Acabam que nós nos sentimos derrotados simplesmente porque não tomamos uma atitude movida pelo Senhor. Não se deixe ser derrotado, não se deixe perder esta luta entre você com o Deus de Israel e o seu inimigo. O Senhor é contigo, como o Senhor foi com Davi, Ele será contigo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, porque nessa noite, Senhor, nós podemos ouvir da Tua palavra, que é maravilhosa, a Tua palavra que nos direciona, que nos abençoa, que nos fortalece para guerrearmos as nossas guerras em nome do Senhor Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Não importa com que armas que o inimigo tem se levantado contra a nossa vida, a sua vida, importa quem é o Deus que irá lutar contra o inimigo. Que o Senhor te abençoe grandemente nesta noite. Boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.